E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão do vestibular da URGS de 2011, que fala o seguinte: um cubo maciço e homogêneo, cuja massa é de 1 kg, está em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. O coeficiente de atrito estático entre o cubo e a superfície vale 0,3. Uma força F horizontal é então aplicada sobre o centro de massa do cubo. Considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Assinale o gráfico que melhor representa a intensidade F minúsculo da força de atrito estático em função da intensidade F maiúsculo da força aplicada. Bom, olhando todos os gráficos, tu vai ver que todos eles são F minúsculo, força de atrito estático, por F maiúsculo, força que eu faço. A questão é que, como o exercício já está me falando, né, que é uma relação com a força de atrito estático, força de atrito estático representa o quê? Representa que o corpo ele não vai se arrastar, ele vai tender a se arrastar, mas ele não vai se arrastar, não vai sair do lugar. E isso sempre vai indicar força resultante zero. Então, sempre que eu tiver uma situação como essa, onde eu faço força e o atrito que eu tenho é o estático, a situação vai ser sempre uma situação onde o corpo ele não se arrasta, ele tende a se arrastar, mas não consegue. Por quê? Porque a força resultante vai ser zero, e isso significa que o valor da força de atrito estático vai ser igual ao valor da força que eu faço, porque daí elas se anulam, causando uma resultante zero. Então não tenho muita dificuldade nessa questão, bastava tu encontrar o gráfico onde mostrasse isso. Para qualquer força que eu faço, a força de atrito estático vai ser de igual intensidade. O único gráfico que mostra isso é o gráfico da alternativa C, que mostra que quando eu faço 1 newton, o atrito estático é 1 newton. Quando eu faço 2, o atrito estático é 2. Quando eu faço 3, o atrito estático é 3. Então, em qualquer situação, o gráfico vai ter uma força equivalente de estático com a força que eu faço. Resposta para essa questão, a alternativa C. Vale lembrar que a questão me dá alguns dados. Esses dados que a questão me dá seria para eu tentar calcular a força de atrito estático máxima. Como nenhum dos outros gráficos mostra um comportamento que possa me deixar em dúvida, não é necessário fazer o cálculo. Mas se tu quisesse calcular, só para reforçar, lembra o seguinte, que eu tenho então a força normal e a força peso, onde nesse caso o peso e a força normal também são iguais. Para calcular o peso, nós faremos massa vezes gravidade, ou seja, a massa é 1 e a gravidade é 10, então vai ficar 1 vezes 10, que vai me dar um peso igual a uma força normal, que é igual a 10 newtons. Também temos a força que eu faço e a força de atrito estático, né, que vai ser contrária à tendência desse arraste, que o exercício chama de Fzinho. Para eu calcular a força de atrito estático, vou chamar de Φe, é o coeficiente estático vezes a força normal. O Φe vai dar o seguinte, o coeficiente estático é 0,3 e a normal acabamos de calcular como 10. Isso vai me dar 3 newtons. O que é 3 newtons, professor? 3 newtons é a força de atrito estático máxima, ou seja, até 3 newtons eu tenho o corpo parado, não se arrastando, e a força de atrito estático é o que vai surgir. Mas esse valor, é bom a gente lembrar que ele é só uma referência, né? Como assim? Ele é só o valor mais alto que o estático pode chegar. Então, até esse valor, o corpo fica sem arraste nenhum. Ele fica só na tendência do arraste, e até esse valor, a situação que impera é essa. É uma força resultante igual a zero, sendo o estático sempre igual à força que eu faço. Que é o que o gráfico mostra. Ele mostra um valor até 3. A partir daqui, se eu passar essa força,
aí o que começa a surgir seria o atrito cinético, né? E daí o gráfico ele muda o comportamento. Beleza? Então só para deixar claro que os dados que o exercício me dá é para encontrar o valor do atrito estático máximo, que é para eu ter uma referência, né, de até onde ele consegue segurar o corpo, né? Ele consegue ser igual à força que eu faço. Beleza? Mas de novo, não precisava do cálculo, era só se ligar na relação que eu dei ali no início, que a força resultante vai ser zero, porque enquanto eu tiver o estático, ele vai ser sempre igual à força que eu faço, ficando ali a alternativa C. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a resolução. Muito obrigado por assistir até aqui. E era isso. Tchau, tchau para vocês e bons estudos.